Bom dia, galerinha! Aula de História e de Geografia, data do dia 11. Então, eu vou pedir que você abra o seu livro. Hoje nós temos atividade valendo ponto. Como a tia Maria havia dito, né? Nós temos muitas atividades nas aulas de História, de Geografia, de Ciências, valendo ponto, tá? Valendo nota para somar aí junto com as apostilas do mês de outubro. Então, lá no nosso quadrinho aqui, que a tia Maria vai pedir para gravar lá, para que você acompanhe, nós estudaremos hoje da página 87 a 89 de História. Vamos falar primeiro de História, tá? Também teremos lá na atividade de História uma pergunta que faz assim, ó. Explique qual era o principal papel dos jesuítas. Essa pergunta vai estar envolvida com o que nós já estudamos e vamos estudar hoje. Você vai responder, vale 5 pontos, vai tirar foto e vai enviar para a tia Maria, tá bom? Então vamos entrar na nossa leitura do livro. Logo em seguida tem atividades do livro também de história, para que vocês possam aí exercitar o que leram, o que conheceram da história. No tema hoje será a descoberta do ouro, tá? Nessa página aqui do livro de vocês. Nós já estudamos as missões jesuítas, fizemos isso na aula anterior, nós vamos dar continuidade no nosso tema. Então, eu vou começar a ler, acompanhe no seu livro. As expedições dos bandeirantes muitas vezes partiam em busca de pedras preciosas e metais valiosos, como ouro e prata. Mas a grande maioria delas não conseguia atingir esse objetivo. Isso mudou no ano de 1693, quando os bandeirantes descobriram grandes minas de ouro no interior da colônia, em uma região que ficaria conhecida como Minas Gerais. Mais tarde, também seriam descobertas minas em outras regiões, como as dos atuais estados de Mato Grosso e Goiás. Essa descoberta fez com que várias pessoas se mudassem para a região das minas, o que resultou na função de diversas vilas, como Vila Rica, atual Ouro Preto, tá? O nome da cidade no momento. Sabará e Ribeirão do Carmo, que é a atual Mariana, tá? Nesses lugares, muitas pessoas se dedicavam ao trabalho nas minas em busca de ouro. Mas havia também comerciantes, carpinteiros e outros trabalhadores que prestavam serviços aos moradores. Poucas eram as pessoas que plantavam alimentos ou criavam animais que pudessem servir para a sua própria alimentação. Desse modo, o fornecimento de alimentos e vestimentas na região muitas vezes era garantido pelos tropeiros, pessoas que andavam em tropas. Os tropeiros viajavam frequentemente entre as regiões da colônia, vendendo diversas mercadorias, como alimentos, carne, queijo, arroz, feijão, farinha, milho, rapadura, roupas e até mesmo os animais. Nessa mesma página você tem uma imagem aqui, né, que vai falar sobre o monumento ao tropeiro no município de Lapa, Paraná. A obra retrata duas características muito comuns dos tropeiros: os chapéus, as mulas para a locomoção, consideradas fortes e resistentes o suficiente para aguentar as longas e cansativas viagens, tá? Então, na página seguinte, que é a página 88 do livro de vocês, a gente continua lendo. Em pouco tempo, o governo de Portugal passou a supervisionar a exploração das minas. Eram cobradas taxas sobre todo o ouro extraído, que era derretido e transformado em barras, de modo que boa parte dessas barras era enviada a Portugal. Ainda assim, o governo português encontrava dificuldades em fiscalizar o ouro que saía das minas. Por isso, em 1763, a capital da colônia deixou de ser Salvador e passou a ser o Rio de Janeiro, cidade litorânea que ficava mais próxima às vilas e cidades minerais, tá? No Saiba Mais, a gente vai falar sobre o Mestre Aleijadinho. Na antiga Vila Rica, atual Ouro Preto, nasceu Antônio Francisco Lisboa, famoso escultor brasileiro conhecido como Aleijadinho.
com data incerta de nascimento entre 1730 e 1738, e filho de um português com uma mulher escravizada, Antônio recebeu esse apelido por apresentar, depois de adulto, uma doença que degenerou seu corpo. Mesmo com dificuldades físicas, ele fez trabalhos belíssimos, com destaque para as esculturas em igrejas. E aí nós temos aqui uma imagem de Aleijadinho, falando também sobre ele, que viveu em uma época em que havia bastante riqueza na região das Minas, o que garantia constantes encomendas de trabalhos e arquitetos, construtores, pintores e escultores da fotografia. Na fotografia, a Igreja São Francisco de Assis, em Ouro Preto. O interior da igreja, construída no século XVIII, é decorado com pinturas e peças de ouro, e em sua fechadura há esculturas de Aleijadinho. Então é uma obra riquíssima, né? Uma igreja construída no tempo de um império, onde se dominava a riqueza do ouro, né? Extraídos em minas, extraídos da terra, estamos falando de minerais. Então, galerinha, é uma atividade que vocês vão fazer agora na página de 90, que vai justamente, na página 89, que vai justamente exercitar essa leitura. As nossas matérias ficam bastante maçantes porque são textos e a gente não está aí em sala de aula para a gente fazer projetos, fazer pesquisas. Por isso que a tia Maria colocou hoje essa pesquisa para vocês fazerem, para que vocês possam rever esse conteúdo, lerem novamente o livro de vocês na aula anterior e na aula de hoje, para responder qual era o principal papel dos jesuítas, tá? Então, vocês vão fazer essa atividade, essa pergunta, vai responder, vai tirar foto e enviar para a tia Maria, vai fazer a página 89 do livro de História, que tem atividade 1 e 2, marque V na afirmativa e F na falsa. Número 2, vai reescrever as frases classificadas como falsas na atividade anterior, corrigindo. Então, a frase que estiver errada na questão de número 1, você vai reescrever na questão número 2, fazendo essa correção, ok? Então, nossa aula de história tá básica, tá? Com essas duas atividades, a do livro e a atividade que a tia Maria colocou ali no quadrinho, para que você faça cópia no caderno, não esqueça de colocar sua data e enviar para a tia Maria ainda hoje. Estou precisando que a galera envie as atividades para a gente poder somar aí para a avaliação que nós teremos em dezembro. Tia Maria vai postar lá no grupo a data da nossa prova do 4º bimestre, tá bom? Então eu vou pedir que você pause agora o seu vídeo, busque o seu livro de geografia e nós já vamos começar a aula. Voltamos então com o nosso vídeo, tá, galerinha? Nós vamos agora falar de geografia. Hoje nós vamos estudar na data do dia 11, da página 203 a 206, tá? Então, você tem aqui no quadrinho a orientação da sua matéria, anota no livro a data, coloca direitinho aí as páginas que nós vamos estudar registrado no cabeçalho, que normalmente eu peço para fazer aqui em cima do livro. Vamos falar sobre a vegetação. Então, a tia Maria vai ler com vocês. Vocês em seguida, na página 206, terão atividades. Então, acompanhem comigo. Vamos lá. Chamamos de vegetação o conjunto de plantas de uma região que se desenvolveu naturalmente. Nossa vegetação é muito rica e diversificada. Temos flores, campos, cerrado, caatinga, manguezais, florestas calcárias e etc. Os tipos ou espécies de plantas de uma vegetação desenvolvem-se de acordo com o solo e o clima da região. As plantas brotam e crescem por meio de sementes que são levadas pelas águas das chuvas, pelos passarinhos, pelos insetos e principalmente pelo vento. Mas também há a possibilidade de o ser humano colher as sementes ou mudas das espécies e plantá-las. Então, nós estamos observando aqui como que acontece essa vegetação para que esse ambiente seja natural, ok? Então, na página 203, nós vamos ler sobre tipos de vegetação brasileira. Tia Maria vai ler e você vai acompanhar comigo. O Brasil é um país de grandes extensões, com diferentes formas de relevo e diversos climas. Lembra que nós falamos lá, né, sobre a observação, sobre o vale, sobre as montanhas, né?
o que é paisagem natural, o que é paisagem modificada pelo homem. Então é isso que nós vamos dar continuidade falando sobre o tipo de vegetação, sendo que agora vamos falar somente delas brasileiras, somente das brasileiras. O Brasil, vou ler novamente. O Brasil é um país de grandes extensões, com diferentes formas de relevo e diversos climas. Essa grande variedade de fatores naturais possibilita a ocorrência de diversos tipos de vegetação no país. Vamos conhecê-los. As florestas, como a floresta amazônica e a Mata Atlântica, são formadas por árvores altas e de grande porte, bem próximas uma das outras. Nos campos, a vegetação é rasteira, formada por gramíneas ou capim. Essa vegetação é típica do sul do Brasil, onde também se encontra a mata de matas de araucárias, tá? Palavra difícil. Vegetação formada por grandes árvores adaptadas a baixas temperaturas, tá? Ou seja, num lugar frio. O cerrado é encontrado em boa parte do interior do país. Sua vegetação é formada por árvores de pequeno porte e médio porte, geralmente com o tronco retorcido, tá? Então, nós temos aqui tipos de vegetações brasileiras. As florestas, que são a floresta amazônica, a Mata Atlântica. Nós temos os campos, que são vegetações rasteiras, e o cerrado, que é boa parte interior do país. Sua vegetação é formada por árvores de pequeno e médio porte, tá? Então, são 3 características que nós observamos. Na página 205, nós temos também a paisagem da Caatinga. É uma vegetação formada por pequenas árvores, muitas delas com espinhos. Nessa região há pouca chuva, com períodos longos de seca. Esse tipo de vegetação é típico do Nordeste do Brasil. O encontro das águas salgadas do mar com as águas doces dos rios forma uma vegetação bem diferente chamada mangue. As árvores crescem em lugares alagados, em geral próximos às praias, e suas raízes ficam expostas. O solo do manguezal é formado por uma lama preta, na qual vivem diversos animais marinhos, como mariscos, caranguejos e siris. Então, nós temos aqui nesta página 205 mais 2 imagens que representam a caatinga e a outra o mangue, ok? A vegetação é muito importante para os seres vivos. As plantas agem no clima de uma região, fornecem sombra, evitam os desgastes no solo, entre outras e muitas funções. Elas são importantes na alimentação, na fabricação de remédios, móveis, papel, tecido, servem de abrigo e muitos animais. Há muitos animais. É importante preservarmos todos os tipos de vegetação. Então, galerinha, estamos aqui observando, né, as várias paisagens, certo, do nosso Brasil. Observamos aqui a caatinga, observamos o mangue, observamos aqui o campo, o cerrado, quais são os tipos de vegetação que cada um tem como característica, ok? Na página 206, você tem aqui a atividade número 1, 2 e o pesquisão. O número 1 vai pedir complete as frases com as palavras corretas. O conjunto de plantas que se desenvolveu naturalmente em uma região chama-se pontinho. Letra B. Devemos, pontinho, a vegetação, pois ela é muito importante para todos os seres vivos. Devemos fazer o quê, né? Devemos fazer o quê com a vegetação, já que ela é muito importante para os seres vivos? Então, você vai responder. A número 2, você vai ligar a vegetação à sua principal característica. O campo. O campo vai ser o quê, né? Vamos lá na atividade de campos e vamos descobrir uma característica de campo. Tia Maria abriu aqui, vamos lá. Ó. Nos campos, a vegetação é rasteira, formada por gramíneas ou capim. E aí, então, eu descobri, né, qual é o tipo de vegetação dos campos. Então, temos aqui gramíneas, ok? Aí, você vai lá e liga.
Caatinga, vai descobrir qual é a característica, né, dessa paisagem e vai fazer, então, vai ligar com a resposta correspondente, ok? Número 1. Pesquisando. Com o apoio do professor, consulte livros e sites para identificar quais são os tipos de vegetação mais comuns na região onde você mora. Em seguida, elabore desenhos típicos de vegetação, sem se esquecer de incluir as informações sobre essas plantas. Depois, organize com a turma mural na sala de aula com as informações pesquisadas. Galera, não poderemos concluir esse trabalho com êxito, porque estamos com nossas aulas online, mas isso não impede que você faça, que você consulte livros ou sites para identificar quais são os tipos de vegetação mais comuns na região onde você mora. Por exemplo, nós moramos aqui no município de Macaé. Qual é a vegetação mais comum da região de Macaé? Pesquisa lá no Google, em alguns sites, né, sobre a natureza. Façam pesquisa. O que vocês conseguirem encontrar sobre a paisagem, né, a vegetação da região onde nós moramos, que é aqui de Macaé, você vai registrar isso no seu caderno, vai tirar foto e vai enviar para a tia Maria. Aqueles que desempenharem um bom papel nessa pesquisa vai estar recebendo em geografia 5 pontos. Então, nós temos atividade valendo ponto em história, que é aquela questãozinha que está lá no quadro. Eu vou pedir meu auxiliar para gravar novamente o nosso quadrinho com a data, a nossa matéria de história, a nossa matéria de geografia, resumindo a nossa aula de hoje. A atividade de história pede uma pergunta sobre os jesuítas, vocês vão responder, tirar foto e enviar para a tia Maria. Na atividade de geografia, vocês vão fazer a atividade proposta na página 206 do livro de vocês e vai fazer essa pesquisa da número 1 do Pesquisando, do livro, tá? Aquele material rico que você encontrar sobre a paisagem do seu município, da região onde você mora. Você vai fazer esse registro no seu caderno com uma letra bem caprichada para a tia Maria conseguir ler, vai tirar foto e vai enviar para mim. Combinados? Valendo 5 pontos para somar com as apostilas do mês de outubro. Lembrando que nesse mês de novembro nós não tivemos apostilas, né? De história, nem de geografia. Então, galerinha, é necessário que você se desempenhe nas aulas, se esforce para a gente concluir. Está acabando o ano. Daqui a pouquinho as nossas aulas vão dar uma pausa, vocês vão poder ter férias, então aguardem um pouquinho. Enquanto isso, vamos continuar juntos, ok? Um beijo no coração de vocês. Nossa aula fica por aqui. Até amanhã.